Oi, gente, boa noite. Vamos começar a live do estilo de vida saudável e ansiedade. Tô esperando a Silvia entrar aqui. Gente, conheço a Silvia há muitos anos. Então, foi muito legal essa ideia que eu dei e ela abraçou a ideia da gente. Vamos começar, gente. A Silvia já tá chamando aqui. Então, vamos para esse papo que vai ser muito legal. Gente, vai ser tudo de bom. Oi, Silvia! Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Tava falando aqui que eu te conheço há muitos anos, muitos. E aí, como ontem, até eu tava conversando com você, que é muito engraçado ver assim, eu conheço a Silvia completamente diferente do que da proposta dela como profissional, de como ela atua como profissional. E é muito legal ver isso, porque, gente, todo mundo, né? Tanto um nutricionista, um professor de educação física, todo mundo é gente como a gente, todo mundo acerta, todo mundo erra. Sim. E é isso que a gente quer conversar aqui também, né? Porque tem tudo a ver. E a Legal, Silvia é especialista em ansiedade. Fala aí sobre um pouquinho sobre você, Silvia. legal, Rafa. Eu acho que é muito bacana assim você lembrar disso, né? Assim, há quanto tempo a gente se conhece e como é diferente, porque eu costumo dizer que a gente ocupa mesmo diferentes papéis na sociedade e é importante que seja mesmo diferente, né? Assim, eu sou uma pessoa super extrovertida. Quem não me conhece, né? Assim, depois, se tiver a oportunidade de conhecer, vai perceber. Eu gosto de falar, gosto de rir, gosto de brincar, gosto de dançar. Sou extremamente extrovertida. E aí, quando a Rafa começou a ver o meu trabalho aqui, né, na internet, ela falou: Silvia, eu tô descobrindo uma outra pessoa, né? Porque enquanto psicóloga, a gente tem ali alguns pré-requisitos, digamos assim, a cumprir. Então, é muito legal isso, né? Assim, principalmente ser reconhecida também por esse lugar. Adorei. Gente, o arroba da Silvia tá aqui em cima no título. Então, também para vocês não terem dúvida, tá? É só olhar, é arroba Silvia Bastos, né? Isso. Então tá aí, não tem dúvida. Eu até tive que reduzir um pouco o tamanho do tema da live para caber, porque senão eu não sabia que tinha que ser bem pequenininho o nome. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar falando sobre. Quer desconstruir sobre a ansiedade, Silvia? Quero construir. Isso mesmo, Rafa. Gente, assim, ansiedade é um tema que eu me encontrei. Eu adoro estudar, adoro pesquisar, adoro trabalhar com ansiedade. E acho que sempre que a gente fala sobre uma coisa, é importante a gente saber o conceito dessa coisa, para a gente entender de fato o que é, né? Então, assim, trazendo para vocês o conceito, a ansiedade é uma emoção como outra qualquer, como o medo, como a felicidade, como a raiva. Eu costumo dizer, né, que lá no Divertidamente deveria ter o bonequinho da ansiedade também, lá no controle da nossa mente, porque ela é uma emoção. Então, muitas vezes as pessoas me procuram no consultório com a ideia de eliminar a ansiedade. Chega, Silvia, eu quero eliminar, quero tirar a ansiedade da minha vida. Eu falo, não faça isso, pelo amor de Deus. Você precisa da ansiedade para sobreviver. A ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Só que eu acho que muito se fala sobre a ansiedade disfuncional, aquela ansiedade que prejudica a nossa vida, que prejudica o nosso estilo de vida saudável. Então eu acho que por isso que a ansiedade se tornou aí essa vilã, né? Mas ela não é uma vilã, gente. Quando ela tá regulada, quando ela tá, né, funcionando ali dentro do como ela deve funcionar, ela é extremamente importante para nossa sobrevivência. É importante que a gente tenha, por exemplo, um nível de ansiedade para quando a gente for atravessar a rua, a gente olhar para os dois lados. É importante que, por exemplo, quando recebi o seu convite de falar sobre esse tema, é importante que eu tenha um nível de ansiedade para me preparar sobre
né, para falar sobre esse tema. Então, ela, quando funcional, quando, né, estando ali adaptada ao nosso dia a dia, ela é uma aliada nossa. Então, por favor, não quero ninguém buscando eliminar a ansiedade da vida. E vamos falar o seguinte, né? Todo mundo é ansioso, assim, existem graus, eu acredito, mas assim, gente, todo mundo é normal, a gente tá vivo. A gente vai ficar ansioso, por exemplo, para viajar, para uma viagem que a gente vai fazer. Então, tudo na vida, a gente tem que mesclar, né? É uma montanha-russa, os nossos sentimentos. E vocês vão me perguntar o que isso tem a ver com o estilo de vida saudável. Gente, tem tudo a ver, porque o nosso corpite aqui, a gente precisa estar tudo em equilíbrio. Se a gente precisa manter o equilíbrio, a gente precisa manter também aqui equilíbrio. E o exercício físico, a alimentação, tá tudo associado também ao que a gente sente, aos nossos sentimentos. Eu acho muito legal, até porque aqui na página eu não falo muito de açúcar, né? Eu sou contra o açúcar, eu evito, eu não vou falar que eu não consumo, gente, pelo amor de Deus, eu evito, mas eu faço trocas também, eu prefiro adoçantes naturais, mas eu sei que o açúcar é um grande vilão. E aí eu queria que a Silvia falasse também um pouquinho sobre isso, porque ela tem total propriedade para falar sobre o assunto, né? O que eu acho, ela tem certeza para falar. Legal, ótimo você tocar nesse tema, Rafa, porque eu acho assim que como a gente está falando de ansiedade funcional, a gente precisa pensar sobre como a gente aplica isso, né? E como você disse, o estilo de vida saudável, a alimentação, a prática de atividade física, o sono, gente, a gente negligencia muito o sono. O sono é extremamente importante nesse processo também. O ambiente ele é fundamental também. Então, se você estiver ali em convívio com pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu, a probabilidade de você permanecer esse comportamento é muito maior, né? Então, falando especificamente sobre alimentação, né? Sobre o açúcar, como você colocou. O açúcar, ele é um estimulante do sistema nervoso central. Então, assim como a cafeína, por exemplo, o açúcar é altamente viciante. Só que muitas vezes as pessoas não falam sobre isso, né? Até porque existe uma indústria por trás disso, que eu nem quero entrar nesse tema para não ser polêmico, mas existe uma cancelada. Então, eu nem quero entrar nesse aspecto. Vamos falar só sobre o funcionamento do corpo, né? E aí, falando sobre isso, quando a gente ingere açúcar, a gente estimula, então, o nosso sistema nervoso central. Então, a gente fica mais alerta, mais enérgico, né? Sem contar que o nosso cérebro, por si só, né? O funcionamento do nosso cérebro, ele busca prazeres imediatos. Então, quando a pessoa começa, por exemplo, uma prática de atividade física, ela precisa ter muito bem estabelecido qual que é o propósito dela com aquilo. Porque não vai ser em uma semana que ela vai modificar a estrutura corporal dela. Então, se ela não tiver esse propósito muito bem definido, ela vai se desestimulando, né? Então, o nosso cérebro o tempo todo busca por isso. E aí, como que entra o açúcar nessa questão? O açúcar, ele te dá um prazer imediato. Você tá ali em conflito com as suas emoções. Você não tá entendendo o que você tá sentindo. Isso a gente já puxa um gancho para falar sobre o comer emocional, né? Sobre como que a gente muitas vezes regula as nossas emoções através da comida. Então, eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como, né? E tudo me leva a comer. E o açúcar, ele te traz essa sensação de prazer imediata. A questão é, se você vai reforçando esse comportamento para o seu cérebro, cada vez mais você vai precisar consumir maiores quantidades. E aí, as consequências disso, assim, não só mentalmente falando, né? Mas a gente pode falar sobre esse tema, assim, e debruçar em inúmeras outras questões. Então, o açúcar, ele é extremamente prejudicial quando a gente está falando aí de saúde, de saúde de vida saudável, né? E de ansiedade. Isso me veio até a questão também, é que não é só evitar o consumo do açúcar, né? Mas também quando a pessoa está recorrendo a ele direto e se vê proibida de consumir. Aí eu acho que
acelera também, aumenta também essa questão da ansiedade, né? Porque a gente se vê, tudo que é proibido se torna interessante, mais ou menos assim, ainda mais para uma pessoa vulnerável, com ansiedade, enfim, naquele momento tá com fraqueza. E aí, se não puder consumir, eu acho que é pior. Então a gente vive nessa, foi o que eu falei, né? Uma montanha russa. Evitar, a gente tem que evitar, mas também cortar, o nosso cérebro também vai entender de outra forma. Sim. Gente, E a Rafa, desculpa. imagina, quando a gente fala sobre cortar, assim, a gente sabe que não dá para cortar, né, de forma extrema. A gente precisa, inclusive, de um nível de açúcar para sobreviver também. Então, não dá para falar sobre esse terrorismo, né, dessa forma. E para além disso, eu acho que entra também numa questão psicológica, que é a culpa disso, né? Quando você corta, você tá ali proibida de comer o açúcar, e aí você come depois de lidar com essa culpa, assim, o transtorno mental que isso pode causar acaba sendo também um agravante, né? A Caroline Frons comentou aqui que super concorda. Gente, bora comentando. Se vocês também tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui, enfim, o que vocês querem perguntar ou o que vocês querem acrescentar também. Comenta aqui que a gente vai também, no final da live, a gente vai responder algumas perguntas que fizeram na caixinha de perguntas que a gente abriu também. Então, tem algumas anotadas aqui e aí a gente pode acrescentar de vocês também. Então, no decorrer da live, podem ir perguntando ou acrescentando mais assuntos que a gente vai falando. Eu queria falar sobre atividade física. Gente, não sei se vocês sabem, mas assim, eu comecei essa página, eu estava totalmente sedentária. Foi em 2021, eu estava totalmente sedentária e aí logo depois veio uma sinusite que eu tive que fazer a cirurgia e aí eu continuei sedentária porque eu não podia fazer esforço. E, gente, eu me redescobri na atividade física, porque antes da pandemia eu era uma pessoa ativa, mas eu ia assim, eu vou. E hoje em dia eu me descobri de uma forma que é a minha válvula de escape. E quando eu escutava isso até da minha mãe falando, minha válvula de escape, eu ficava pensando, meu Deus, mas que besteira. Tipo, pra mim não é, pra mim é uma obrigação que tem que ir. Mas a atividade física vai bem além disso. Às vezes eu vou muito estressada, eu acredito que todo mundo vai. Vai chateado, vai estressada, já tá até com tempo chuvoso. Ninguém tá afim de sair na rua com chuva e ir pra academia. Mas a gente não é criança mimada, né? A gente tem que ir, a gente tem que fazer o que é para ser feito. Mas eu queria saber, Silvia, se você concorda, mas a atividade física eu sinto que me acalma, mesmo estando estressada. Gente, isso não é milagrosa, tá? Eu vou continuar estressada, só que menos. E isso tem tudo a ver, né, Silvia, com o cérebro, com a questão da ansiedade. A ansiedade gera o estresse também, né? O aumento do estresse. Uhum. Ótimo, perfeito, Rafa, se tocar sobre esse ponto, assim, porque eu costumo dizer, assim, que a gente tem algumas esferas onde a gente regula as nossas emoções, como a gente estava falando sobre esse comer, né, emocional. A pessoa não tá com fome, tá triste, tá ansiosa e recorre ali à alimentação. Você pode tornar isso funcional com a atividade física, por exemplo, né? Porque você libera hormônios que estão atrelados a prazer, né? Então você libera serotonina, noradrenalina, que são hormônios ligados ao prazer. Então você vai ter ali esse reforço, né, do seu cérebro e você tá trazendo algo funcional para sua vida, que tem ali realmente comprovações científicas dos benefícios, diferente se você, né, regulasse de outras formas, como, por exemplo, comendo. E para além disso, assim, quando a gente fala sobre a ansiedade, eu acho legal a gente falar sobre atividade física também pensando nas sensações que a atividade física gera no nosso corpo. Eu faço muito esse trabalho com os meus pacientes, assim, né? Muitas vezes a pessoa tem até medo de sentir a ansiedade. Então a pessoa fala assim, Silvia, quando eu tô num processo de ansiedade, meu coração bate tão acelerado, eu fico com a boca ressecada, eu fico com a respiração ofegante e eu tenho medo até de sentir a ansiedade. Isso acontece muito, principalmente quando é aquela ansiedade disfuncional mesmo. E aí, o que eu falo sobre atividade física nesse momento? Os sintomas, os sinais que
que você sente ali, né? Quando você está praticando um aeróbico, o que que acontece com o seu coração? Você tem ali uma alteração, você fica com taquicardia. O que que acontece com o seu corpo, né? Você transpira mais, então você gera sudorese. Muitas vezes a boca ressecada também. Então, com isso, você tem ali, você passa a se familiarizar com os sintomas dessa ansiedade. Então, quando você estiver vivenciando, experimentando, né? Quando você estiver ali numa síndrome de pânico, numa ansiedade elevada, você consegue controlar melhor essas sensações no seu corpo. Então, para além de aliviar estresse, para além de todos os benefícios que a gente sabe que a atividade física proporciona, ainda tem esse fator aí que é um trunfo, né, no tratamento da ansiedade. Silvia, você acha que existem alguns alimentos que favorecem a redução, a calma, né, da ansiedade, que ajude isso? Tem alguma rotina alimentar que influencia? Sim, acho que tudo que a gente fala sobre, quando a gente fala sobre os estimulantes, né? Por exemplo, a cafeína, muitas vezes a gente não dá conta, mas existem, né, refrigerantes que têm essa substância, existem chás que têm essa substância, né? Um chá preto, por exemplo, também é um estimulante. Então, eu acho que você consumir menos, né? A gente não fala sobre esse extremismo, como a gente falou no início, de não consumir. Então, consumindo menos, consumindo em horários adequados. Obviamente, aí a gente precisa, né, de um especialista, de um nutricionista para falar sobre esse consumo. Mas adequando isso, você pode sim manejar essa ansiedade. Eu tô anotando aqui as perguntas e os comentários que as pessoas estão fazendo para depois a gente. Aí eu tô anotando para não perder. Ai, tô vendo agora que tem várias perguntas. Era Legal. alguma. Mas aí eu até tirei foto aqui com outro celular para a gente depois falar, para eu não passar despercebido. Gente, pode ir falando, tá? A live não é só de nós duas, não. A live é de todo mundo. Vambora. Perguntem, quero responder. Silvia, sabia que às vezes, quando eu tô muito ansiosa, eu fico mordendo o canto da boca? Eu mordo muito. Você já deve ter me visto, provavelmente, mordendo o canto da boca. É porque todo mundo, gente, é natural. Rafaela, mordo o canto da boca direto. Isso também é uma questão da ansiedade, né? A gente não segurar. Sim. Assim, existem os sintomas que são mais frequentes, mais comuns, né? Como o coração acelerado, suor, a respiração curta, né? Então você fica ali respirando de forma muito rápida. Então, esses são os mais comuns. Mas tem alguns sintomas peculiares, como esse que você falou. Né? Eu vi de gente que fica passando a mão no cabelo, Sim. que isso também é, né? Sim. Gente, eu vou. Quer falar alguma coisa, Silvia? Ah, Eu tava pensando em falar alguma coisa de quem já comentou aqui pra gente ir também pegando gancho. A gente pode, inclusive, ir respondendo as perguntas que a gente teve também anotadas, porque acho que vai abordando o assunto de forma geral. E aí, se as pessoas tiverem dúvidas, por favor, mandem as suas perguntas. Aqui na live tiver a primeira. A primeira foi: eu sofro com crise de ansiedade. De dezembro para cá, engordei 10 quilos. Caí de cabeça nos doces, parei com os exercícios. Agora que estou tentando voltar e me regrar na minha alimentação. Gente, é um processo, né? Não é fácil. Eu acho que não é fácil para ninguém. Não existe ser fácil. Mas tem até uma frase que eu escutei hoje que eu achei perfeita. Se uma pessoa milionária, que, ou seja, não precisa correr atrás de nada, tem a vida perfeita, ela é regrada, ela se alimenta bem, ela vai pratica atividade física diariamente, enfim. Por que que pra gente que tem tantas obrigações a gente não vai se olhar, né? É claro que não é fácil. O processo é devagar. E eu acho que o pior é a rede social
social. Por isso que a gente está aqui conversando. Porque a rede social inventa, vende uma questão de que a fulana ficou assim de um dia para o outro. Ciclano ficou ótimo ali, ó. Ciclano estava com depressão e ó como ele está hoje. De um dia para o outro. E não é assim nada, gente. Não é. Isso é uma grande farsa que vendem. E teria alguma dica, Silvia, para... Eu não sei quem foi que fez essa pergunta, mas eu Foi a acho que... Camila Monteiro. Camila Monteiro, legal. Acho que o primeiro ponto, Camila, assim, e que acho que é super importante é que você já tem consciência disso. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem identificar, né, o que está sentindo, não conseguem mensurar essa questão do engordado, o que está comendo. Então, só de você ter consciência disso, você já tem meio caminho andado. A recomendação justamente é que você busque, né, um profissional para acompanhar você de perto, para entender o que gera essa ansiedade, para tratar essa ansiedade e trazer, né, práticas funcionais para sua vida. Mas acho que só o fato de você ter consciência disso já é extremamente importante. Eu produzo muito conteúdo sobre esse tema, assim, como eu falei no início, é um tema que eu tenho muito interesse, então eu pesquiso muito, eu estudo muito sobre esse tema. Então, acho que, né, consumir um pouco desse conteúdo também pode, de alguma forma, ajudar. Teve uma aqui que é assim, gostaria de saber se o açúcar faz mal. E aí teve uma em seguida. Bom, a primeira foi a Ana Lúcia Santos, que mandou essa, se o açúcar faz mal. E aí, em seguida, teve a da Vânia Sato. E sobre os adoçantes que a OMS disseram que faz mal. Bom, gente, tudo na vida faz bem e faz mal. Depende da quantidade, né? O remédio, o veneno, essa é a dose que diferencia. A questão do açúcar, ele faz mal sim, gente. Ele faz mal para todo mundo, porque o açúcar está em todos os alimentos. Na verdade, todo carboidrato branco, ele vira açúcar no sangue. Então, quanto menos a gente consumir, mais saudável vai ser nosso corpo. Porque o excesso de açúcar, o que faz? Acúmulo de gordura, a ansiedade aumenta, o nosso corpo fica desregulado, porque a gente vai ter muito mais energia e a gente não tá gastando essa energia. Então, o que o corpo faz? Ele fica dentro louco, ele fica assim, alucinado. E aí, ele vai estocando gordura, ele vai, enfim, acumula aquela gordurinha, por exemplo, localizada que a gente odeia, aquela pochete, a gente não gosta. Então, é o açúcar, é o excesso de carboidrato que se transforma em açúcar. Então, por isso faz mal. Ele faz mal, ele pode gerar futuramente a diabetes, até porque a gente não quer ser cancelada aqui, mas o comércio vende pra gente, a indústria, produtos muito pobres em nutrientes e ricos em açúcar. Se vocês olharem lá, os primeiro e segundo ingredientes da maioria dos produtos são o açúcar. Então, quanto menos a gente menos consumir, é melhor. Uma coisa é você acrescentar, porque você está à venda ali. Outra coisa é você comprar um pacotinho e comer e não perceber que aquilo dali tem 1 quilo de açúcar. E quanto ao adoçante, aos adoçantes que a OMS não recomenda, gente, não são recomendados. É igual sacarose, eles são muito perigosos. Então, aí nessa questão, entre um adoçante muito perigoso à saúde, né, que faz mal à saúde, e o açúcar, opte pelo açúcar. Mas é claro que a questão aqui existem adoçantes naturais. Então, aí é a forma mais saudável de se adoçar uma comida, né? É com adoçante natural. Ele não vai elevar o índice glicêmico. É claro que todo mundo tem que recorrer ao auxílio de um médico, de um nutricionista, para ver se isso funciona para você. Mas a questão adoçantes naturais são saudáveis. Açúcar não é em excesso. É claro que o açúcar natural, por exemplo, das frutas, é super saudável. O corpo precisa, porque fruta tem fibra. Você vai comer uma fruta, ela é docinha, mas ela tem o açúcar? Tem. Mas tem a fibra, então o corpo vai digerir de uma forma muito mais suave, muito mais inteligente. Então, essa é a questão do açúcar e dos adoçantes. Aí, teve uma pergunta que eu passou despercebida, da Alessandra. Se a Alessandra puder botar aqui de novo. Eu tirei foto tremida. Ah, tá. E o sono? O sono faz bem para tudo, né, Silvia?
Ele Nossa, faz bem para até para quem quer emagrecer, para quem quer tudo. tudo. Exatamente. O sono, assim, acho que desses pontos, né, que a gente está falando, de atividade física, de alimentação, o sono é um dos mais negligenciados, eu acredito, porque todas essas coisas que a gente está falando aqui, né, assim, acho que a maioria das pessoas tem essa informação, sabem? Não sei se de forma técnica, mas a gente tem uma ideia, né, de que isso faz mal ou bem à saúde. E o sono, a gente não fala muito sobre ele, né? E a gente entra muitas vezes numa lógica de produção, de produtividade, que está totalmente ligada, né, a esse dormir, a esse sono. Então a gente tem feito cada vez mais coisas, né? As pessoas falam assim: "Nossa, eu tenho a sensação que eu tenho é que o meu dia não rende nada, o dia passa muito rápido", né? Porque a nossa vida requer isso, né? Demanda isso. Como a Rafa disse, até as pessoas lá milionárias têm essa agenda, a gente também, né? Tá aí no dia a dia nessa correria e muitas vezes a gente negligencia mesmo o sono. O que eu costumo recomendar para os meus pacientes? A higiene do sono. Não sei se é algo familiar para vocês, mas assim, o nosso corpo, ele foi programado de acordo com o ciclo circadiano, que está ligado mesmo a essa ideia de dia e noite. Então, lá nos primórdios, né, as pessoas se baseavam, mensuravam, né, dia e noite de acordo com o amanhecer e o entardecer. Então, o que era muito comum de acontecer? Ao entardecer, as pessoas se recolhiam, né, iam dormir e aí levantavam logo cedo com o dia. Hoje, falando nesse mundo que a gente vive, isso é inviável. Imagina, quem vai deitar, né? Quem vai se recolher com o entardecer às 6 horas da tarde? Ninguém consegue, ou quase ninguém consegue, né? Então, a gente alterou essa lógica, esse funcionamento, né, do nosso corpo. E aí é importante, então, a gente trazer clareza a isso, trazer consciência disso. E tem algumas técnicas que a gente pode fazer para reduzir o impacto disso. Então, por exemplo, o que eu costumo dizer? Quando a pessoa começa ali a entrar naquele processo de que vai começar a se preparar a dormir, é importante desligando as luzes da casa, né, dos cômodos. Se você puder trocar a luz do seu quarto de uma luz branca para uma luz amarela, também ajuda bastante. É importante evitar o excesso, né, a utilização de telas próximo ao horário de dormir. Telas, né, pode ser televisão, telefone, tablet, enfim. Então a gente precisa entrar nesse processo até entrar realmente, até dormirmos de fato, para termos uma qualidade de sono. E aí, nesse aspecto, é muito importante que a gente consiga ter uma ideia de quanto tempo a gente dorme. O ideal seria dormirmos 8 horas por dia, né? Esse é o que os estudos apontam enquanto ideal. Confessando uma coisa para vocês, não consigo dormir 8 horas por dia. É o meu sonho de princesa. Meu sonho de princesa é dormir 8 horas por dia. Eu não consigo. Mas eu busco dormir entre 6:30, 7 horas por dia, tá? O ideal mesmo seriam essas 8 horas. E isso tem reflexo em uma série de coisas. No nível de cortisol. O cortisol é o hormônio que mede o estresse. Então, se a gente tem o cortisol elevado, é muito comum que a gente tenha problemas para dormir. É muito comum que a gente não consiga, né, entrar num sono profundo, que a gente tenha aquele sono agitado, cheio de pesadelos, se movimentando o tempo todo. Então, isso para a qualidade de vida é muito disfuncional. Eu fiquei ansiosa para nossa live. Não dormi muito bem, não. Não fui um exemplo. Mas aí, nesse aspecto, sendo algo pontual, tudo bem, Rafa. É aquela ansiedade que a gente disse funcional, né? Aquela ansiedade que faz com que você tenha um friozinho na barriga, faça com que você esteja em alerta, né? Para conduzir a live. Então,
Sendo pontual, não tem problema nenhum. Antigamente, como eu tava até falando ontem pra você, né, que eu tinha medo de fazer exames de sangue e tal. Aí eu lembro que quando eu tinha que fazer exame de sangue no dia seguinte, gente, eu passava a noite em claro, eu não dormia, era ansiedade. Eu ficava virando de um lado pro outro, de um lado pro outro, eram pequenos cochilos durante a noite, até a hora que de fato eu tinha que acordar para fazer o exame de sangue. Sim. Eu ainda sinto essa ansiedade, tá? Principalmente no exame de sangue. Mas vou levar isso para minha psicóloga em breve. Vai superar com certeza. Viu, gente? Psicóloga é gente como a gente, não tem essa Gente, não. todo mundo. Aqui, Silvia, tem uma pergunta aqui: como controlar a ansiedade? Tá. Eu costumo não usar esse termo controlar, tá? Porque muitas vezes a gente não tem controle mesmo do que acontece, principalmente dos sintomas físicos, né? Então, eu não tenho como dizer pro coração, coração, tô ansiosa, por favor, bata mais devagar, né? Isso é algo que não tá no nosso controle. Então, acho que é importante, primeiro, você identificar o que causa ansiedade em você, você tratar e você buscar formas alternativas, né? Maneiras alternativas de você lidar bem com essas sensações, né? Então, acho que a terapia ajuda muito nesse processo, você se conhecer, você entender o que que gera ansiedade, por que que você se sente ansiosa. E a gente tem, né, hoje como mudar essa estrutura, né, através da neuroplasticidade. A gente consegue mudar a forma de pensar de maneira mais funcional mesmo. Então, acho que o ideal, o adequado seria não buscar controlar. Quando eu falo para você assim, pense num elefante rosa. Automaticamente você pensa no elefante rosa. Então, tem coisas que são incontroláveis. Você precisa primeiro aceitar. Aceitar que é uma emoção, aceitar e torná-la consciente. Para você buscar, né, trabalhar e trazer isso para o comportamento mais funcional possível para sua vida. Nesse caso, o cachorro entra, né? Sim, Você consegue sim, controlar muito bem com os animais, né? sim. Quem me segue aqui sabe que eu tenho 3 cachorros, sou a doida dos cachorros, até na rua, gente. Eu conheço um monte de gente aqui em volta da minha casa, que não é muito comum isso, pelo menos onde a gente mora, né, Silvia? Eu conheço Sim. todo mundo no quarteirão, todo mundo fala comigo por causa de cachorro. Eu mexo em todo mundo mexe nos meus, e assim, a vida é cachorro. Uhum. Mas no caso, os cachorros ajudam muito, né? Não a controlar, mas para você saber a dosagem, você reduz, né, um pouquinho esse Muito. pico da ansiedade, né? Sim, eles são ótimos companheiros nesse sentido também, né? Existem várias técnicas que a gente pode incluir os pets para manejar aí a ansiedade. Até legal você falar sobre isso, Rafa, porque você contou, né, que você venceu aí esse medo de fazer exame de sangue, que eu ainda não superei, mas eu superei um medo. Eu vou contar a minha superação para vocês também. Para quem me conhece há mais tempo, eu não sei, acho que isso nunca foi exposto no meu perfil, porque isso é algo um pouco mais lá de trás mesmo, mas você sabe disso, Rafa. Provavelmente você sabe do que eu vou Por falar. isso que eu falei Eu de cachorro, gente. estratégica. Legal. Bem, gente, eu passei por uma situação com um cachorro quando eu era pequena, não lembro exatamente qual a idade, mas eu tenho uma cicatriz aqui. Não sei se dá pra ver, porque eu tô de maquiagem, me preparei pra fazer a live. Mas eu acho que dá pra ver. Eu tenho uma cicatriz, eu tava comendo um bolinho de espinafre na casa da minha avó. E aí o cachorro, né, querendo o bolinho de espinafre, deu uma patada assim e rasgou aqui. Eu levei 2 pontos na época. E eu era criança, então assim, ver aquela situação, muito sangue, correr para o hospital, me gerou um trauma. Durante muito tempo da minha vida, a minha relação com o cachorro sempre foi de muito medo, de ele muito lá e eu aqui. E hoje eu tenho Vitória Valentina, Viquitita, quem me acompanha já viu aí na minha página. Dorme comigo, dorme entre eu e Leonides. Então, assim, esse trauma foi super superado. Ela é uma super companheira para mim. E E realmente. vocês adotaram juntos, né?
Juntos, Não juntos, isso aí. partiu só dele. Então foi muito legal isso. Muito. Temos mais perguntas? Aqui eu não vi. Mas aí a gente pode ir entrando para as perguntas da caixinha. Legal, podemos. Apesar que, gente, ontem, quando eu e a Silvia, a gente se encontrou, a gente queria alinhar alguns tópicos para a gente meio que não esquecer de falar de nada, para ser uma live bem completa. E aí a gente queria. A gente tinha citado aqui, Silvia, ambiente e meio social, sobre a ansiedade, o que isso pode acontecer. A gente Legal. sabe, gente, de questão de estilo de vida saudável. Quando você só convive com gente que só come besteira, que é sedentário, você fica com raiva de querer ser saudável. Então a gente é aquilo que a gente anda, o nosso meio faz parte. Então, se isso não faz mais, você não quer mais fazer parte desse meio, é normal, gente. A gente tem uma vida toda pela frente, a gente pode mudar de opiniões, então a gente tem que andar com as pessoas que te façam bem. Então, você tá buscando estilo de vida saudável? Busca andar. Por exemplo, você tem uma colega que sempre foi mais saudável, mas você nunca foi próximo. Busca pelo menos. Ah, vou caminhar com ela. Vai ter assuntos saudáveis. Não é para você deixar de falar com os seus amigos sedentários que comem besteiras. Mas isso influencia muito, né, no processo até de quem está entrando no estilo de vida saudável, né, Silvia? Total. O meio interfere muito, Rafa. Assim, o ambiente, ele eu não diria determinante, mas ele é muito importante na construção dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Então, se você convive com pessoas que têm determinadas práticas, a probabilidade de você fazer também essa prática é muito maior do que o inverso, né? Então, nesse aspecto, faz muito sentido. Assim, se você estiver buscando ter um estilo de vida mais saudável, o recomendado, o ideal seria que você convivesse com pessoas que têm esse mesmo estilo de vida que você, né? Então, buscar, por exemplo, grupos de corrida. Eu gosto muito de correr. Existem vários grupos de corrida onde as pessoas falam muito sobre isso, onde as pessoas trocam informações sobre isso. Até nas próprias academias, né? Tem pessoas que gostam ali de fazer, não sei, spinning. E aí você fala mais sobre esse tema. Então você consegue modular o seu ambiente a partir, né, dessas interações. Tem até uma frase que diz, né, que você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. E eu acho que essa frase, assim, tem para mim uma relevância bem significativa. Então, por exemplo, se você gosta de estudar, né? Mas no seu meio as pessoas não apreciam esse comportamento, não têm interesse nesse comportamento. O que vai te estimular a continuar estudando, né? Com quem que você vai compartilhar sobre os seus estudos? Se as pessoas estão interessadas em outro assunto. É como eu disse, isso não é determinante, isso não faria, né, com que isso por si só não faria com que a pessoa parasse de estudar, mas a probabilidade é muito maior. Então, o meio importa muito. Eu costumo falar muito isso no meu Instagram também. O meio, assim, é fundamental para mantermos o nosso estilo de vida. E a gente acha que isso é normal, né? Porque senão a gente acaba se sentindo um monstrinho, assim, fora, né? Eu sofri muito isso quando eu descobri a intolerância à lactose de fato. Na época, o grupo de pessoas que eu andava consumiam de tudo e não era nada saudável, era um monte de porcaria. E na época eu estava fazendo faculdade até, e até na faculdade, gente, eu acho difícil existir uma faculdade que a lanchonete venda coisas saudáveis, não existe. E aí, para mim, eu achava muito chato, muito chato mesmo, quando eu tava num grupo de gente, assim, aí a galera, vamos num determinado lugar, eu falo, pô, não posso comer isso. Tava descobrindo a intolerância alimentar, eu falava, não posso, que besteira! Lactose, besteira! Todo mundo bebe leite, todo mundo consome leite. Gente, isso me deixava irritadíssima, porque eu pensava assim, pô, não é possível que só eu tenha problema, só eu passo mal. E não é besteira, sou eu que vou passar mal, mas assim, isso interferia psicologicamente, não botava pra fora, às vezes botava ficar meio
chateada. Mas, mas incomoda, né? Incomoda muito. E às Claro. vezes você não escolhe, né? Você tá ali no meio, você tem que aceitar, mas assim, um trabalho. Você tem que aceitar e ao mesmo tempo incomoda. Sim, total. O que Vamos para perguntas da caixinha de perguntas. Vocês estão tímidos, vocês não estão querendo botar mais perguntas. Eu não estou entendendo, gente. A gente não morde, a gente está atrás de uma tela, podem ficar tranquilos. E a gente está vacinado. Eu tô vendo comentários, Rafa. Tem aonde? Teve uma pessoa que. Mas acho que não teve mais nenhuma pergunta aqui, não. Só uma pessoa dizendo que quer. A Renata Leitão, dizendo que quer participar do grupo de corrida. Vamos, quero integrante para a corrida. E tem uma pessoa dizendo aqui, Bahia, é da Bahia. Gente, eu sou baiana, tá? Eu moro no Rio, mas eu sou baiana. Meu cunhado tá aqui vibrando pela Bahia. É da Bahia, adoro. Ela é baiana e flamenguista, gente. Não sou nem ela não é baiana perfeita, tá? Só pra ficar claro isso. Bom, eu vou para a pergunta logo da caixinha de perguntas. Primeira pergunta foi: o que a ansiedade interfere na vida saudável? Tá. Como a gente falou aqui, né, a ansiedade ela é uma emoção e muitas vezes a gente fala, né, muito sobre a ansiedade disfuncional. E aí ela tem uma interferência direta nessa qualidade de vida. Então, quando você se sente ansiosa e você regula a sua emoção, regula a ansiedade através da alimentação e você recorre a um doce, ao invés, né, um brigadeiro, por exemplo, ao invés de você buscar entender sobre essa emoção, por que você está se sentindo dessa forma, o que essa emoção está representando, sinalizando para você. A gente tem também, Rafa, de forma leiga falando, a ideia de classificar as nossas emoções. Então, existem ali, né, emoções boas ou emoções ruins. Isso não existe. As emoções, elas são funcionais, elas estão ali para sinalizar alguma coisa. Se você está passando por um processo de luto, por exemplo, não é o esperado que você esteja feliz. Então, nesse cenário, a felicidade seria ruim. Se você está vivenciando um luto, né? Se você está em sofrimento, mas ao mesmo tempo você no consultório diz que está feliz por isso, eu preciso investigar essa felicidade. Essa felicidade nesse contexto não é funcional, não é boa, né? Então, não dá para a gente fazer dizer dessa forma, a felicidade é boa, a tristeza é ruim. Não, as emoções sinalizam, representam algo e isso pode influenciar diretamente na qualidade de vida, no nosso estilo de vida saudável. Tô vendo aqui se tem mais perguntas. Bom, como manter uma rotina saudável com obrigações do dia a dia? Gente, essa pergunta aí, quem tiver a resposta, por favor, compartilhe aqui, que eu preciso saber também. Gente, quem tem a fórmula disso, o resultado dessa pergunta? Porque é impossível, gente. A gente faz o máximo que dá, né? E a gente tem que fazer o que é para ser feito. Então, Isso. Ninguém acorda todo dia motivado e empolgado para trabalhar. Não, não. Por mais que ame fazer aquilo, ninguém. Vai ter dia que vai estar chateado, que não está afim de trabalhar, está cansado, mas tem que ir. E a vida saudável, ela deveria ser encarada dessa forma também. É no dia a dia. Você tem que fazer isso. Você tem que se alimentar de forma equilibrada, saudável, não ser aquilo um fardo, né? Então tem que tornar isso parte do seu dia a dia como uma obrigação para a saúde. E mais cedo, Rafa, assim,
não somos, né, crianças mimadas. Achei ótimo. É isso. A gente faz o que precisa ser feito. E aí, trazendo esse exemplo que você colocou do trabalho, né? Por que, por exemplo, que a gente não pensa se a gente está motivado ou não para ir para o trabalho? A gente vai, porque a gente precisa ir, e com a gente pensa sobre isso. Ai, Uhum. hoje eu não estou muito legal. Vou pra academia. Você deixa de trabalhar porque você não está muito legal? Né? Então, o compromisso com você, ele deve ser tão importante quanto o compromisso com qualquer outra pessoa. Então, eu imagino, né, para quem perguntou isso, eu imagino que essa pessoa tem aí muitas obrigações, mas a gente precisa falar também sobre prioridades, né? O que é prioridade na sua vida? Como que você está tratando essas obrigações? Acho que isso é importante também da gente mencionar. Teve uma pergunta aqui. Sofro de ansiedade e isso me afeta na toma de decisões. Sim. Assim, a ansiedade quando. Continuação. É. Desculpa. Tipo, estou aqui ansiosa se começo 2 cursos juntos, sendo um concurso. Uhum. A ansiedade, quando disfuncional, ela causa realmente essa ideia, né? Muito na tomada de decisão. A gente fica ali muito imaginando e se, e se. O e se, ele é pressuposto para a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é muito essa antecipação desse futuro. Então, eu tenho ali duas opções: ou começo um curso, ou começo um curso que poderia me levar ali para um concurso, pelo que eu estudei, pelo que eu entendi, né? Então, esse e se, então você não sabe muito bem qual que é a melhor decisão ali a ser tomada. Eu sempre recomendo aos meus pacientes, no momento, né, como esse, que a pessoa liste os fatores que fariam com que ela tomasse decisão A, né? Então, quais são as vantagens da tomada de decisão A e as vantagens e as desvantagens dessa tomada de decisão A? Então, o curso A. O que esse curso me traz de benefício? E quais são as desvantagens desse curso A? E faça a mesma coisa para o curso B. Então, o que o curso B tem de vantagem e de desvantagens? E aí você consegue ter mais clareza para essa tomada de decisão. Muitas vezes isso fica no campo das ideias, né? Então, fico nesse se, procrastino, não tomo nenhuma decisão. Quando você tem isso mais palpável, a probabilidade de você ser mais assertiva é maior. Então, anote. Teve uma pergunta aqui, Silvia. Ser saudável é um desafio mesmo. Não é fácil, mas necessário. A saúde agradece. Sim. Gente, assim, eu tive uma experiência na minha própria casa. O meu pai, ele nunca teve um estilo de vida muito saudável, não. Sempre foi uma pessoa sedentária. Sempre comeu o que queria comer. Bebia também, adoro uma cervejinha. E aí a conta dele chegou. Então, assim, ele tá com pré-diabetes, tá tendo que tomar remédios. E será que isso valeu a pena o gostoso, o ficar no sedentarismo, o consumir de tudo, ter que também tomar remédio de colesterol? Então, assim, tudo bem que isso vai de corpo para corpo, né? A gente não é uma regra certa, mas eu acho que essa questão é porque a mídia, a gente, não incentiva esse estilo de vida saudável, mas na verdade é o melhor caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar, viver muito mais anos, né? A gente conseguir construir uma história de vida muito mais saudável, forte, a gente ter músculos para conseguir andar e desbravar esse mundão. Então, eu acho que é uma escolha. Ser saudável, eu acho que é a escolha mais fácil que tem, na verdade, a longo prazo. Uhum. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, vou para o caderninho, então. Só um pouquinho. A Alessandra, ela disse assim: tenho muita ansiedade. Achas com Com a chegada da pré-menopausa pode aumentar? Tenho muita dificuldade com a perda de peso, ainda mais com a baixa de ferritina. Pode,
Alessandra, pode sim. Os hormônios, eles influenciam diretamente na ansiedade. Então, você pode estar tendo essa dificuldade por uma disfunção hormonal. Às vezes, até isso acontece no próprio ciclo menstrual, né? Eu tenho muito essas sensações, assim, o meu humor altera muito quando eu tô ali naquela semana pré-menstruação. Então, toda essa questão hormonal interfere muito no nosso funcionamento como um todo. Então, esse fato, né, essa condição pode interferir, sim, no aumento da sua ansiedade. Nesse caso, eu até aconselho, né, buscar um acompanhamento com endócrino, porque ela vai fazer um exame bem aprofundado de todas as tuas taxas hormonais e aí vai conseguir ver se tem alguma desregulação grande e aí conseguir igualar e isso vai melhorar bastante o processo, né? Vai suavizar, né? Sim. Teve mais alguma aqui? Acho que aqui não, Rafa. Então eu vou para a caixinha de perguntas. Tá bom. A outra da caixinha de perguntas é: quando o resultado não vem, dá vontade de desistir. Sim, dá Pra mesmo. todo Eu mundo. para todo mundo. Eu compartilho desse sentimento também. Mas acho que é aquilo também que a gente já comentou aqui. Primeiro que a gente faz o que precisa ser feito. E segundo, não dependa de motivação. Nem sempre você vai estar motivado, nem sempre você vai estar com vontade. Tenha claro na sua mente, né? Tenha clareza dos seus objetivos. O que faz com que você tenha estabelecido esse objetivo, essa meta para você. Foque nisso. E outra coisa, que acho que é a cereja do bolo nisso, a gente partir essa meta, né? Às vezes a meta ela fica ali muito inatingível, é algo muito difícil. Então, Silvia, eu preciso emagrecer 10 quilos. Vamos lá, vamos emagrecer 1 quilo por semana? Vamos pensar em 1 quilo por semana, ao invés dos 10 quilos, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre para manter um hábito saudável, você precisa adequar isso à sua realidade. Não adianta você se propor a fazer algo que está totalmente descolado da sua realidade, né? Então, não desista, pense no que te fez começar e só continua. Ansiedade, todas as pessoas têm? Teve uma pergunta aqui. Sim, todas as pessoas têm. Assim como tristeza, assim como alegria, né? Como a gente falou, a ansiedade é uma emoção. Então, todo mundo tem essa emoção. O que acontece é que às vezes ela está desregulada, né? Então, ela tem ali níveis muito elevados e é o que a gente chama da ansiedade irracional. Mas a ansiedade, ela faz parte aí do nosso mecanismo, do nosso sistema e principalmente ligado ao sistema de defesa do corpo, tá? Então, em geral, todo mundo tem. A não ser que haja, né, ali pensando, de repente, numa psicopatia, em alguma coisa mais complexa, mas trazendo, né, para normalidade, todo mundo tem. Leonardo perguntou se existem tipos de ansiedade. Sim, existem tipos. A gente fala sobre vários tipos. Assim, acho que a gente poderia ter uma outra live para desmembrar esses vários tipos, mas de modo geral, a gente tem o TAG, que é a ansiedade generalizada, né? O transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem a agorafobia, que é a ansiedade de lugares fechados com muitas pessoas. A gente tem a ansiedade social, né, que muitas vezes prejudica até na interação social, então a pessoa se considera mais introspectiva, mais reservada, e a gente pode estar falando em algum nível essa ansiedade social. Então existem sim vários níveis e várias classificações da ansiedade. Aqui eu acho que não teve mais perguntas, então eu vou voltar para a caixinha. Almoço muito na rua, acaba escolhendo mais fáceis e mais gordurosas. Comidas mais gostosas, mais fáceis e gordurosas. E aí, gente? Vai meio para aquela parte, né, do meio social que a gente estava falando antes. A gente anda com uma galera que vai comer besteira.
Você vai só ver restaurante de besteira. Você não vai ver um restaurante saudável, você não vai ver aquela opção saudável dentro do restaurante da besteira. Uhum. Você não vai, porque você vai achar, poxa, eu tô aqui. Por exemplo, quem vai no Outback? Vocês veem lá a parte saudável? Não, vocês vão ver a costela, vocês vão ver a cebola, a batata. Então, é exatamente isso. Gente, a maioria dos restaurantes tem opções saudáveis, mas eu acho que vocês podem escolher aquela menos pior. Uma que não vá Uhum. fritura, um que não precisa exagerar no doce, então não pegue a sobremesa. Enfim, balanceia, né? E também não vai Sim. deixar de almoçar com o pessoal por conta disso. Não, mas tenta equilibrar um pouco. Tenta colocar legumes, verduras, isso vai te dar saciedade. Você não vai sentir fome por um bom período e é muito saudável, né? Rico em nutrientes. Uhum. Acrescenta bastante proteína. Uhum. Apareceu uma pergunta aqui. Rafa, só complementando a sua resposta, né, sobre essa escolha, eu acho que quando a gente pensa no mecanismo do comportamento, né, o que a gente está mostrando para o nosso cérebro, né? A gente está reforçando o alimento que, em geral, gera mais prazer, gera esse resultado a curto prazo, né? Então, alimentos gordurosos, alimentos com muito açúcares estimulam o nosso sistema nervoso central e faz com que a gente tenha essa associação a prazer. Então, toda vez que você come na rua, né, e você opta por isso, é isso que você está ensinando para o seu cérebro. Essa é a recompensa que ele está tendo. Então, é importante também quando a gente fala sobre comportamento, de alguma forma ajustar esse comportamento, né, para que isso não seja um hábito da sua vida. Não tem problema nenhum de vez em quando você comer uma coisa frita, não tem problema nenhum de vez em quando você comer, né, a costela, como você deu de exemplo, mas isso não pode ser a regra, né? A pessoa não pode sempre reforçar o comportamento introduzindo e ingerindo esses alimentos. Apareceram aqui as perguntas, aí eu tirei umas fotinhos aqui para não perder, porque eu fico balançando o celular, galera. Daqui a pouco tá saindo da live porque eu tô balançando o celular. Ansiedade tem a ver com TDAH? São transtornos diferentes, né? O TDAH, ele tá ligado ali a questões de hiperatividade, de questões relacionadas à atenção. Então, se você tem uma ansiedade disfuncional e você tem o diagnóstico de TDAH, você pode prejudicar ainda mais os sintomas que ocorrem, né, com o TDAH. Então, tem a ver nesse aspecto, mas são transtornos diferentes. Renata perguntou aqui qual alimento contribui para aumentar a ansiedade. A gente pode pensar principalmente nos alimentos ricos em cafeína, né? Que são esse Então, Em o seguida, ela próprio. fez uma pergunta que tem a ver. Usar café sem cafeína seria bom? Sim, o descafeinado é uma opção. Seria o ideal, né, para amenizar ali os sintomas da ansiedade. Então, em geral, alimentos ricos em cafeína estimulam, né, aumentam a ansiedade. E a cafeína não é só do café, né? Ele está presente em diversos outros alimentos. Refrigerante, mate, acetina, chá preto. Uhum. E nada é Aí, aconselhado tomar depois dos 17, né? isso que eu ia falar. E a pessoa diz assim: ah, não tomo café depois das 17, mas janta com um copo de mate, janta com um copo de Coca-Cola, né? Às vezes tem, dependendo da quantidade que você vai ingerir, tem tanta cafeína quanto o seu cafezinho ali. Eu Né? ficava impressionada com a mãe do meu namorado, que ela tomava café para dormir. Aí eu ficava, meu Deus! Café para dormir, se eu tomo isso agora, menina, eu saio correndo daqui, vou correndo até em casa. Uhum. E ela achava que relaxava. Provavelmente ela já devia não sentir mais o efeito, né? Assim, ela deveria consumir em quantidades tão elevadas que já tenha desensibilizado isso para ela. Então, não fazia mais efeito.
apareceu aqui é: o ideal é não ser radical, para não ser chato, o equilíbrio também é saudável. Sim, gente. Total. Chocolate aumenta a ansiedade? Sim, chocolate também é um estimulante, então pode sim aumentar a ansiedade. Eu acho legal sempre a gente pensar, né, quando a gente vai falar assim, se aumenta, se diminui, acho que a gente tem dois medidores que são extremamente importantes: a frequência e a intensidade. Então, às vezes, você comer um quadradinho de chocolate não vai interferir em nada na sua ansiedade, mas se você consumir a barra inteira de chocolate, né, e se isso for frequente, se isso for rotineiro na sua vida, pode sim aumentar a sua ansiedade. Mas não falam que o cacau libera como se fosse o hormônio da felicidade? Uhum. Que a gente consumindo ele, não a barra inteira, né, gente? Mas a gente consumindo o cacau em si, um chocolate com uma porcentagem acima de 60%, ele tem ações que liberam nosso hormônio da felicidade, traz calma. Sim, sim, sim. É que, em geral, assim, para as pessoas que têm ansiedade desregulada, elas recorrem ao paladar mais doce. Então, em geral, não é esse chocolate Aí 60% cacau. É volta chocolate. para o assunto do açúcar, né? Isso aí, isso aí. Você viu mais alguma perguntinha aqui, Silvia? Não. Então, vamos voltar para a caixinha de perguntas. Como dar o start? Consigo me planejar, mas não consigo começar. Eu acho que isso pode estar muito ligado ao que a gente falou sobre o que faz com que você tenha esse propósito, né? Então, ter definido o seu objetivo, acho que seria extremamente importante. E também colocar isso atrelado, alinhado com a sua realidade. Muitas vezes as pessoas, né, querem correr uma maratona, querem correr 42 quilômetros, mas querem sair de um estado de sedentarismo. Então, será que essa proporção, ela está ajustada, ela está adequada à sua realidade? Acho que a gente precisa pensar muito nesse aspecto, mas também começar. Gente, às vezes a gente entra também no nível de exigência, de autocobrança, de perfeccionismo, e isso nos gera uma trava, uma insegurança, a gente não consegue, então, realmente começar. Então, acho que para além do planejar, é importante que você comece da forma com que você consegue, com o que você tem. No caminho você vai aprimorando, né? E tem que começar, gente. É igual quando eu comecei essa página aqui, eu tava pensando assim, mas eu vou falar como? Eu tenho vergonha. Começa! É assim, vai com medo, tá com medo, começa com medo. Não tá bom? Começa assim, não tá bom, gente. Vai ficando tão bom. Então, se você pegar os anteriores, você vai ver assim, nossa, olha como melhorei. Isso em todos os sentidos. Até na atividade física. Eu não tenho uma roupa bonita. Vai com a roupa feia mesmo. Ninguém vai olhar pra você. Juro pra você, gente. Na academia, cada um tá focado ali no seu, tá com pressa pra ir embora e pronto. Porque também ninguém quer ficar lá o dia todo. Então, vai da forma que você se sente confortável e vá. Pronto, já tá fazendo muito. E aí depois vai fluindo. Perfeito, isso aí. O que é mais importante, atividade física ou alimentação? Imagino que seja para reduzir a ansiedade, né? A pessoa deve ter perguntado o que é mais importante. Estou imaginando que seja para reduzir a ansiedade. Se for, eu acho que a gente tem que pensar em algo que um complementa o outro, né? Acho que não dá pra gente falar assim, não, vamos deixar pra lá esse negócio aqui de atividade física, vamos focar só na alimentação. Mas aí, como a Rafa disse, assim, existem os efeitos a longo prazo da prática de atividade física, né? Então, acho que a gente precisa pensar nessas duas questões, uma complementando a outra, uma sendo aliada à outra. É que nem, por exemplo, num tratamento para ansiedade, algumas pessoas precisam fazer uso de medicações. Então, é importante que ela tenha, né, a frequência ali com o psicoterapeuta, mas que ela também recorra ao psiquiatra. Não existe essa balança assim, desregulada. Um ajuda mais do que o outro, um faz mais do que o outro. A gente tem
propostas diferentes, né? Então, acho que o legal seria a gente pensar de forma assim, uma complementando mesmo a outra. E, gente, eu queria, como a Silvia entrou nesse detalhe, psiquiatra, psicólogos, gente, todo mundo trabalha junto, tá? Não tem um melhor, um mais indicado. Na verdade, todos eles trabalham juntos. E eu acho que a gente tem que parar um pouco de ter preconceito com esses profissionais, tá? Porque tudo é para auxiliar. Na verdade, todo mundo precisa de terapia. Terapia é vida. Faz você, nossa, tudo flui na vida, sabe? Você não vai ficar mais, ai, será que a pessoa não gostou de mim? Não, você vai fazer a terapia e você vai ver que não, tá tudo certo, gente. Todo mundo erra, todo mundo acerta e pronto, todo mundo vive bem. Mas então a gente não tem que ter preconceito, não. Todo mundo precisa curar sei lá, manter nosso cérebro saudável, né? Eu acho que depois da pandemia, assim, isso foi um pouco desmistificado, né, Rafa? Mas ainda existe muito isso, né? Pandemia, As pessoas viram, né, a seriedade da situação, né? Exatamente. Mas existe ainda um preconceito muito grande, né? Acho que cada vez menos, cada vez isso está sendo trabalhado da forma como deve ser, mas ainda existem esses tabus. Silvia, tem uma pergunta aqui do Léo. O que fazer quando estiver tendo uma crise de ansiedade? Legal. Eu acho que a primeira coisa, assim, é, se possível, você estar num ambiente seguro, você ter pessoas ali perto de você que te tranquilizem, que te cause, né, sensações opostas à ansiedade. Então, se for possível, é aquilo que a gente estava falando do ambiente, né, o quanto o ambiente importa. Então, ter ali a companhia das pessoas que tragam segurança para você, que transmite segurança, seria muito importante. Mas muitas vezes isso não é possível, né? Às vezes a gente tá na rua, tá indo pro trabalho, tá no trabalho, e aí não tem essa relação, esse vínculo com ninguém. Acho que partindo desse pressuposto que você está ali totalmente exposto, você primeiro precisa aceitar a ansiedade. Isso parece contraditório, mas isso faz toda a diferença. Muitas vezes a gente fica lutando contra esse sentimento, lutando contra o que a gente está sentindo e a gente potencializa esses sintomas. Então, aceita, assim, agora estou ansiosa. E aí, a partir disso, o que está acontecendo no seu corpo? Meu coração está batendo mais forte, minha mão está suando muito, está formigando, né? Reconheça ali esses sintomas, reconheça o que você está sentindo e foque principalmente na sua respiração. A gente fala sobre a respiração diafragmática, né? Que é aquela respiração enchendo os pulmões, soltando o ar, porque isso vai trazendo a normalidade dos sentimentos, das sensações físicas. Parece que, né? Respirar. Todo mundo fala sobre a importância do respirar, mas isso regula toda essa disfunção física que você está sentindo. E aí você começa a se acalmar, você começa a observar outras coisas. Uma coisa que eu sempre digo também, busque a evidência do que você está sentindo. Então, assim, tô muito ansiosa porque eu tô imaginando que, não sei, eu vou sofrer um assalto. Então, busque a evidência. Qual é a evidência disso? Você está numa situação que você realmente tem um perigo iminente? Então, você está uma situação onde acontecem muitos assaltos naquela região, você está sozinha nessa região. Então, assim, evita essa exposição, né? Evita estar exposta a ponto de você buscar as evidências do que você está sentindo e essas evidências se confirmarem. Então, a partir do momento que isso não se confirma, você pode ir falando com você mesmo. Não, olha, aqui eu estou num ambiente seguro, aqui eu estou num ambiente com várias pessoas, aqui, né? A certeza é difícil a gente falar porque a gente não tem essa certeza, mas a probabilidade de que nada aconteça aqui é muito maior. Então, você trazer evidências para aquilo que você está pensando também é muito importante, porque o nosso pensamento, ele é catastrófico, tá? Então, a gente vai lá no pior logo. Por quê? Porque isso é para nos proteger. Quando a gente pensa o pior, a gente cria repertório para lidar com esse pior. Então, se a gente acha, não, eu tô aqui caminhando numa rua deserta, 3 horas da manhã, mas eu tenho certeza que nada vai me acontecer. Quando a gente pensa muito positivo, às vezes a gente não tem repertório para lidar com a situação de crise. Então, a gente precisa pensar
nem de forma positiva, nem de forma negativa, mas aquilo que é mais provável que aconteça. A Camila comentou aqui, existem sim muitas pessoas com preconceito, muita gente com preconceito. Sim, mas a gente está aqui para desmistificar, gente. Quanto mais pessoas desmistificarem isso, mais natural vai ser, todo mundo vai ser feliz na vida. Bom, vou voltar aqui para as perguntinhas da caixinha. Descontar na comida é ansiedade? E nunca desconta em comida saudável. É um pouco parecida com uma pergunta anterior, né? Uhum. Dependendo da frequência e da intensidade, pode sim ser caracterizado como ansiedade. E aí é aquilo que a gente falou, né? O comer emocional. Acho que é muito importante a gente ter consciência se é fome ou se é vontade de comer. E se for vontade de comer, por que você tá com essa vontade, né? O que de repente o teu corpo tá sinalizando para você e você não tá escutando ou canalizando para o que é mais fácil, para o que te traz um prazer imediato. Então, acho que passa muito por esse aspecto. E a gente nunca desconta em comida saudável, gente. Me conta aí alguém que desconta numa cenoura. Estou muito curiosa com a salada. Só se só tiver isso na frente da pessoa. Mas, pô, eu tô muito ansiosa. Peguei na geladeira ali, vou comer palitinhos de cenoura crua. Não, gente, não. Não tem como. Gostei do tema. Não sou ansiosa. Ou não sei identificar se sou. Tá. A gente já trouxe isso, né? Ansiosa, todos nós. Todo mundo tem. Todo mundo tem, exatamente. Então, provavelmente, essa pessoa que disse isso não tem ansiedade disfuncional. A ansiedade está controlada. Ótimo. Eu não tenho tempo para ter vida saudável. Conseguem me auxiliar? Acho que a gente já falou bastante sobre isso também, né, Rafa? Assim, das prioridades. Acho Fazer que o que é necessário. fazer o que precisa ser feito. O tempo, ele é o mesmo para todo mundo. O meu dia tem 24 horas, o seu também, o de todos nós aqui. A questão é, como que a gente está usando esse tempo? Quais são as nossas prioridades? Gosto de doce, costumo usar adoçante, às vezes açúcar. Os dois interferem na ansiedade? Sim, a gente já falou também bastante sobre isso, sobre o quanto o açúcar interfere, né, nessa sensação de agitação, nessa sensação que pode ser elevada, a ansiedade pode ser elevada, né, com o consumo excessivo. E o adoçante tem a mesma função no cérebro, né? Porque quando a gente come alguma coisa doce, o paladar doce, o cérebro entende que aquilo seja açúcar. Não está sendo absorvido da mesma forma que o açúcar, mas o cérebro entende. Então dá no mesmo, né? Em questão da ansiedade, os dois são ruins, né? Para quem tiver com a ansiedade no momento agravada. Uhum. Botaram aqui, seria legal abordar assim, o consumo de café e a ansiedade. A gente até comentou um pouquinho, né, com a pergunta da Rê até antes. Sim. Gente, o café acelera. A gente não quer ir pra academia, antes da academia a gente quer o quê? A gente toma café, a gente, ó, publi aí, super coffee, mais canela, tudo isso vai te deixar muito mais acelerada e com mais energia. Energia pode aumentar a ansiedade. Então, se você estiver mais ansiosa naquele dia, o ideal é que evite, né? E consome um chá de erva doce. Não vai te dar energia? É só você começar a andar na esteira que a energia vem, gente. A gente tá cheio de nutrientes no corpo, então vai vir. Isso mesmo. Principais sintomas da ansiedade já falamos, né? Até os mais peculiares. Como criar uma rotina saudável para quem trabalha na rua e não gosta de exercício físico? Será que essa pessoa realmente não gosta de exercício físico? Ou será que a gente está falando sobre um formato de exercício físico, né? Eu acho que o autoconhecimento entra muito nesse processo, né? Assim, às vezes a gente diz,
exercício físico como sendo a musculação, que é a mais comum, né? Mas existem diversas outras maneiras de você se exercitar. Será que você já testou todas essas maneiras e ainda assim você afirma que não gosta de atividade física? Então, acho que o autoconhecimento é a cereja do bolo nesse processo, né? Eu acho legal até a gente falar disso, porque, gente, eu, por exemplo, eu já fiz luta, eu já fiz karatê, eu já fiz academia, eu já fiz funcional, eu já fiz um monte de exercício, a natação, um monte, até me identificar mais com um. Já corri muito na rua também. Então, assim, você tem que buscar o que você se identifica. Na pandemia, a gente descobriu os exercícios em casa. A gente viu que no YouTube tem uma infinidade de aulas que são fortes, não são fraquinhas também, com peso corporal. Então, você pode começar aí. Testou? Ah, não curti. Faz uma dança. Tem várias danças também que é para aquecer, assim, para faz suar muito, gente. Não é dança de TikTok, não. É dança Uhum. mesmo para exercício. Então é bem legal. Acho que vale a pena vocês irem ir buscando. Tem academias também que funcionam quase como um personal, que são assim poucos alunos por horário para aqueles 3 professores de educação física ele conseguirem dar um bom acompanhamento. Até eu acho que para quem está iniciando, começar numa grande academia de rede, porque eu e Silvia, por exemplo, a gente malha, né, numa grande academia de rede. Não tem auxílio de professor nenhum. Então, se você está iniciando, vai ficar inseguro, com medo de fazer algum exercício errado, realmente pode ser perigoso. Então, assim, o ideal é ir vendo o que for melhor para você não te afastar do exercício físico. Porque é exatamente isso. Pode ter sido até alguma coisa que você tenha presenciado na vida que te afastou. Ah, é horrível o exercício físico, não gosto. Uhum. Mas eu acho que vale a pena buscar. E tem muitos, muitos. E hoje, cada dia tem mais. Eu não gosto de academia, experimenta outras. Porque Sim. o profissional faz toda a diferença também. Então, vocês têm que ver em um profissional que se encaixa. Eu, por exemplo, não me identifico com CrossFit, mas vejo que existem diferentes formas de CrossFit. Uhum. Você vê públicos diferentes em diferentes CrossFits. Então, assim, você tem que ir procurando. Eu já fiz Pilates também, amava Pilates. O pessoal pensa que é fraco, não é fraco, gente. Aqueles elásticos, aquelas molas são tenebrosos e são ótimos para coluna, para fortalecimento da lombar, para tudo, tudo. Então, sei lá, a gente tem que ir vendo qual atividade física que se encaixa mais. E movimentar o corpo. Sim, verdade. E afinal, Silvia, você é ansiosa? Eu sou. E aí, gente? Sim! Sim, também tenho ansiedade. Acho legal você falar isso porque vira e mexe, eu abro assim uma caixinha e a pessoa pergunta: Você tem medo? Você tem tristeza? Você tem, sabe? Você é de Bota verdade? você. Exatamente. Então, sim, assim como todos vocês, também sou ansiosa, também tenho os meus momentos, né, vulneráveis, os meus momentos de precisar reconhecer as minhas emoções, de precisar regular as minhas emoções, assim como todos vocês. Também sou ansiosa, de vez em quando também como com fome emocional. Acho que, né, a gente precisa sair desse lugar também de que não, inatingível, não faz errado, pratica atividade física todo dia. Não, também tô aí junto com vocês na De vez em batalha. quando a gente já bebeu um pouquinho a mais da conta. De vez em quando a gente já comeu. Mas a gente não fica postando, gente, porque a gente não quer incentivar esse lado. A gente quer incentivar o lado bom, entendeu? Mas a gente é gente como vocês também são como a gente. Então é isso. Isso aí, E exatamente isso. ansiedade a gente tem mesmo. E a gente Uhum. busca controlar. A Silvia, então, gente, é impressionante. Sério, eu vejo que ela vai pra academia às 6 horas da manhã. Aí pode estar escuro, frio. Rio de Janeiro faz frio, tá, gente? Pra gente é frio. E ela tá na academia, aí depois ela lê livro no caminho, tá? No caminho do trabalho. Chega em casa depois do trabalho, atendimento até tarde. Gente, sério, o dia da Silvia não tem 24 horas. Deve ter 36 e ela não tá contando pra ninguém.
Muito bom. Cara, eu me pergunto muito isso. Como que você consegue? Como que faz? Mas é aquilo, né? Assim, a gente precisa estabelecer as nossas prioridades, estabelecer o modo como a gente está usando o nosso tempo. Acho que a gente está num mundo muito imediatista. Então, acho que as pessoas, como você falou no início, né, Rafa, vem ali o palco de outro, mas não vê os bastidores. E para além disso, não entendem os processos. Acho que a vida é processo. A gente precisa respeitar cada tempo da nossa vida, cada momento, né? Entendendo aquilo que você pode fazer. Então, eu busco fazer o melhor que eu posso dentro do que eu posso fazer. Gostaria de fazer mais? Gostaria de fazer muito mais. Mas hoje a minha possibilidade é essa. Então, eu não vou procrastinar buscando o momento ideal, buscando, né, o perfeccionismo. Eu vou com o que eu tenho, da forma como eu posso, e acho que a mensagem é essa, né? E você também, Rafa, tá sempre na academia, tá sempre seguindo aí a sua alimentação saudável, é super influenciadora da vida saudável. Ser, né? Na verdade, a gente tem que compartilhar o que é bom. Então, esse é o intuito. Às vezes, até quando eu não tô muito bem, eu nem apareço muito aqui, gente. Porque se é pra compartilhar uma pessoa chateada, estressada, aí não vale a pena. Mas a saúde a gente tem que compartilhar sim. E não é ser chato, não, porque a gente tá. Mesmo que a gente incentive uma pessoa, foi uma pessoa que melhorou a vida. Então, assim, isso faz toda a diferença. Até se você quer incentivar, quer botar no seu perfil pessoal, gente, bota, bota. Às vezes isso também vai te fazer ir todo dia, consumir alimentos saudáveis todo dia, porque você vai falar, poxa, eu vou divulgar, divulga, não é, eu vou ver isso como trabalho. Se acontecer, aconteceu, mas enfim. Então, a gente tem que compartilhar mais a questão da saúde, de saudável ser natural, ser normal. Não é algo, você está fazendo dieta? Não, gente, legumes faz parte da vida, não é dieta. E eu agradeço demais, Silvia, essa live. Você ter topado a gente fazer essa live muito incrível, muito maravilhosa. Quero que a gente faça mais lives. Vocês vão ver a gente fazendo caminhada, corrida, atividade física, tá? Porque a gente é fit. A gente tenta. Ai, Rafa, eu agradeço também pelo convite. Assim, esse é um tema que realmente brilha muito os meus olhos. Eu gosto muito de me debruçar aí nesse assunto. Então, quero agradecer o espaço, quero agradecer a companhia de todos vocês aqui nesse domingão, né? Com a gente. Então, obrigada por todos vocês que estiveram aqui, que participaram, né? Seja ali na caixinha, seja aqui. Essa interação, essa troca também é muito importante. Quero me colocar também à disposição. Como eu disse, né? Eu produzo muito conteúdo voltado para vida saudável, para rotina, para leitura. Incentivo muito a leitura. Eu acho que ter conhecimento é extremamente importante, mas compartilhar conhecimento é mais importante ainda. Então, eu busco, né? Tá respaldada, tá dentro do que é científico, principalmente. Então, eu me debruço muito aos estudos nesse sentido, para oferecer também, né, conteúdo relevante, conteúdo importante, porque eu sei que hoje cuidar da saúde mental, infelizmente, ainda é um privilégio, né? Não é algo que está ali dentro das possibilidades de todas as pessoas. Queria muito que isso fosse diferente, queria muito que a saúde mental fosse um direito, né, de todo mundo, como deveria ser. Então, acho que a minha contribuição, o modo como eu posso contribuir para isso, para a construção desse mundo melhor, compartilhando conteúdo, incentivando vocês. Então, fico à disposição no meu Instagram. Se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, sintam-se super à vontade. Eu adoro falar sobre esse tema. Sigam a página da Silvia, é incrível, é linda, é gostosa de ver, tá? Não é aquelas páginas chatas, não, gente, é sério. E ela realmente mostra ela como ela é, entendeu? É claro que vai ser a psicóloga Silvia, ninguém sabe como ela é, como eu sei, tô zoando. Mas
mas é muito gostosa mesmo, que eu mesma falei para ela, nossa, sua página é muito gostosa, faz ter vontade de acompanhar e auxilia bastante todo mundo. Até se você tá numa crise de ansiedade, você vai lá ler e fala, eu vou buscar respirar, vou buscar, enfim. Sempre tem uma dica muito boa, muito útil. Muito obrigada a todos. Gente, que domingo maravilhoso. Obrigada, Silvia. Obrigada por ter aberto sua casa também, né? Para essa live incrível. Gente, muito, muito obrigada, de coração. E um ótimo domingo para vocês agora. Uma ótima semana para todo mundo. Que a semana seja maravilhosa, com menos ansiedade e com uma vida mais saudável. Vamos iniciar a semana com o pé direito. Isso aí, vamos que vamos. Beijo. Obrigada, um beijo.